diversão com fogo. Todos nós podemos confessar que brincar com fogo é muito engraçado. E se você sobreviver até ser adulto, então você vai passar por essa fase. Mas os dois cunhados meus, quando eram pequeninos, estavam brincando com fogo, e a minha sogra, uma mulher muito sábia, ela realmente demonstrou bastante sabedoria neste caso. Em vez de castigar, punir, ela apenas deu para cada um desses meninos uma caixa de fósforos e exigiu que eles riscar, acender cada fósforo, segurar o fósforo até o fogo apagou e depois fazer outro. Ela forçou os dois para queimar todos os fósforos da caixa em uma vez só, uma depois outra. Nunca mais eles queriam brincar com fogo, ficou satisfeito aquele desejo de ver, porque ficaram chateados depois de um bom tempo fazendo esse trabalho. Olha, mas fogo é uma ilustração que a gente tem usado, os três elementos que cria condições para ter fogo. Sem oxigênio, sem combustível, sem calor, não existe fogo, não pode existir. Quando o bombeiro joga água no fogo, a gente sabe que vai apagar. Mas por quê? Porque está abaixando a temperatura daquele ambiente. Quando ele joga aquela espuma de um extintor, está fazendo o quê? Está tirando oxigênio do fogo. Então, quando o fogo apaga por si mesmo, o que aconteceu? O combustível acabou, não tem mais condições para o fogo. Então, estamos usando essa ilustração para falar sobre comunhão cristã, comunhão com Deus. Três elementos que nós achamos neste livro de 1 João: fé, amor e obediência. Ontem falamos sobre obediência, dia anterior sobre a fé, e adivinhe o assunto de hoje: inteligente, amor. Olha, irmãos, esses três elementos fazem as condições necessárias, indispensáveis pela comunhão com Deus. Irmãos, cada aspecto esses elementos, cada parte, cada condição é refletido no caráter de Deus. Por exemplo, fé é fundamental para ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é a verdade. Deus é a verdade pura. E quando nós cremos em Deus, estamos crendo na verdade. Qual é a vantagem de crer em algo que não é verdadeiro? Nenhum. E há pessoas que acreditam em muita mentira hoje em dia. Para ter comunhão com Deus, devemos aceitar que Ele é a verdade e crer, confiar nele. Olha, essa questão de obediência. Se Deus é santo e a sua lei é santa, então devemos obedecer. A gente não pode andar nas trevas, a gente não pode recusar obedecer àquele que é santo e puro. Então, obediência. E amor. A Bíblia nos fala que Deus é amor. E sendo Ele é amor, a gente também devemos demonstrar este mesmo amor. Então, três elementos, e hoje vamos tratar deste último, o amor. Lemos hoje juntos capítulo 4, versículos 4 até o final do capítulo. Mas vamos voltar um pouco e vamos revisar outros versículos que tratam deste mesmo assunto. Capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha o versículo 16 de capítulo 3. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Irmãos, este amor tem fonte. O amor que o crente demonstra não é uma coisa que surgiu de nada. Este amor que nós devemos demonstrar é um amor que tem a fonte é Deus mesmo. Lemos hoje em capítulo 4. Amados, versículo 7. Amemo-nos uns aos outros. Por quê? O amor é de Deus.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A comunhão está baseada na natureza de Deus. E quando nós, através do nascimento novo, a nossa salvação, comungamos com Deus, é porque nós temos em comum com Deus estes característicos. Olha, este amor que Deus demonstrou para nós é um fato. E somos de fato filhos de Deus. Olha capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus é a fonte deste amor que nós temos e somos filhos deles. E Ele está nos transformando cada dia. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Irmãos, você sendo salvo, não é apenas agora por cumprir certas regras e certas normas. Você não virou de repente batista e por isso um filho de Deus. Irmãos, fomos tocados pelo Espírito do Deus infinito, santo, amoroso, verdadeiro, e seu Espírito operando em nós, nos convenceu da verdade em relação de Deus e o pecado em nós. E nós nos convertemos, começamos naquele momento a nossa vida eterna. E esse processo vai continuar não somente durante essa vida em que Deus está nos transformando, mas um dia Cristo vai voltar no ar e Ele, sendo revelado para nós naquele momento como Ele é, vai completar esse processo e vai nos fazer como Ele é. Você é apenas alguma coisa em processo de ser formado. Esta é a promessa que nós temos da palavra de Deus. Você não é perfeito e não vai ser perfeito nesta vida, mas Deus está fazendo em você algo que Ele quer aperfeiçoar para a sua glória e para o nosso bem. Olha, o mundo não pode entender isso. O mundo olhando para nós acha que somos esquisitos, estranhos. Olha, deve ficar acostumado com isso, porque eles não entendem o nosso Deus, eles não têm o amor de Deus neles, então não podem entender a transformação que está acontecendo em nós. Olha, muitas vezes a gente, ao encontrar o mundo e enfrentar a filosofia deste mundo, vamos entrar em choque. Parece às vezes que a gente pode explicar. Olha, eu vou explicar a nossa posição, é tão sensato, tão bíblico, eles têm que apreciar. Não é questão intelectual, é questão espiritual. Eu lembro uma vez, faz muitos anos, quando era co-pastor nos Estados Unidos, a gente fez um encontro de jovens, a gente chama agora, aqui no Brasil, maxi jovens, os jovens além de 25 anos, que ainda estão participando. Então a gente criou certos eventos por este grupo. E a mesma coisa aconteceu naquela época. Nós fizemos um jantar. E uma das meninas da turma morava numa casa bonita com uma senhora. Ela alugava uma parte da casa dessa senhora, mas fez uma certa amizade. E essa senhora convidou a gente para almoçar neste ambiente agradável. E foi legal. E ela, até essa senhora, agiu como a garçonete e serviu a refeição para nós. Foi muito legal. Durante o jantar, eu relatei uma história que eu tinha lido recentemente sobre um pastor batista, crente, não lembro exatamente os detalhes, mas ele fez uma prova para a sua classe. Ele dava aula num colégio. E a prova era muito difícil mesmo. O fato é que ninguém poderia passar a prova. E os jovens da turma reclamavam.
porque é tão difícil a prova. E o professor falou, olha, tá certo, todos vocês falharam, ninguém conseguiu passar essa prova, mas se você me aproximar e pedir, eu vou lhe dar nota 10 na sua prova. Eu só tenho que pedir. Então, alguns dos jovens logo foram para frente e falaram, olha, eu quero passar. Então o professor deu nota 10 na prova, mas alguns não queriam fazer. Certos membros da classe falaram, não, eu falhei, fiz um 0, eu não vou aceitar essa nota 10 de graça, não aceito o que o professor está fazendo, eu vou aceitar o 0. E eles foram reprovados. Então, nós, crentes, sentados na mesa, todo mundo entendeu o que o pastor estava tentando ensinar à sua classe. Estava tentando explicar que nós mesmos não podemos alcançar a Deus pelos nossos méritos. Nós vamos falhar. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos dá a posição de ser chamado filhos de Deus. E todos nós sentados na mesa, naquela noite do jantar, entendendo esse princípio, sendo crentes, todos nós falamos, é mesmo. Exatamente nesse momento, aquela mulher descrente que estava sendo tão agradável para a gente, falou, que coisa horrível. Todo mundo ficou calado. Ficou óbvio naquele momento a diferença entre os filhos de Deus e os filhos deste mundo. Olha, a Bíblia fala aqui que o mundo, versículo 1, capítulo 3, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Eles não vão nos entender. Talvez se você está perdido na igreja e você não está conseguindo entender porque seus outros irmãos da igreja fazem certas coisas, talvez o problema é que você não conhece a Deus. A questão é espiritual, não é intelectual. Olha, mas este amor que Deus tem demonstrado na morte do seu Filho e a nossa salvação, este amor que Ele nos deu através do seu Filho unigênito, nós encontramos várias vezes, mas olha aqui, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Assim como, olha o versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, olha, qual é o resultado deste amor que Deus tem para conosco? Olha, vamos voltar para capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Este resultado deste amor que Deus tem demonstrado em nós é um certo aperfeiçoamento que acontece na vida do crente. Ontem, pastor Natan chamou a sua atenção, versículo 3 de capítulo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, o amor de Cristo operando em nós faz um resultado, uma transformação na vida do crente em Jesus Cristo. Olha, capítulo 4, nós aprendemos a confiar em Deus por causa deste amor. Olha o versículo 17 de 4. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor não consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Irmãos, olha, Deus demonstrando o seu amor para conosco, faz uma obra em nossas vidas que nos dá confiança para Deus. Um dia nós vamos encontrar com Deus. A pessoa sem este amor divino está com medo. Ele tem um temor de Deus. Ele está ansioso sobre o dia de juízo. Mas aquele que ama a Deus
em que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado, não tem temor. Ele é confiante, porque sabe e conhece o amor de Deus. Quais são os resultados deste amor? Olha capítulo 2. Quando nós amamos a Deus, olha o versículo 15 de capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha, concupiscência, que palavra difícil, né? Concupiscência significa desejo forte. Desejo forte. Pode ser no sentido bom. A concupiscência em si não é palavra negativa. É um desejo forte para qualquer coisa. Neste caso, é um desejo forte por tudo que o mundo oferece. Hoje à noite eu quero tratar esse assunto um pouco. Mas hoje de manhã, basta para dizer isso, existe uma divisão das águas. Ou nós seguimos a Deus e amamos a Deus, ou nós seguimos o mundo e o que o mundo oferece. Impossível fazer os dois. Então esse é o aviso que Deus está nos dando. Olha capítulo 2, versículo 5. Nós já lemos. Um resultado é que nós obedecemos os mandamentos de Deus. Porque nós amamos a Deus. Olha, um dos resultados deste amor é um desejo agradável. Ontem à noite eu falei sobre a minha esposa. Eu trato de novo este assunto. Eu amo a minha esposa. E por este amor que eu tenho para com ela, eu quero agradá-la. Olha, eu sei que certas coisas deixam ela realmente irritada comigo. Então, em geral, quero dizer, em geral, eu faço as coisas que ela gosta. Às vezes por natureza pecaminosa, eu não aguento, e às vezes, Natan, você sabe como é. Você tem que fazer certas coisas só para irritá-la. Uma certa satisfação que a gente tem como ser humano, como homem, de vez em quando, mostrar que nós não somos escravos dessas mulheres. Perdão, essa parte é de graça, irmãos. Mas em geral, voltando para o assunto, em geral, nós fazemos o que a nossa mulher gosta. Por quê? Amamos. Não é questão de eu tenho que fazer, não. Por amor, nós agimos dessa forma. O resultado, a Bíblia fala aqui, deste amor que Deus tem para conosco, é que nós amamos uns aos outros. Amamos irmãos em Cristo. Às vezes, nem quando são muito amáveis. Deus nos deu estes irmãos. Olha capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz e não há escândalo. Olha, essa reação direta da natureza divina, porque Deus derramou seu amor para comigo, eu tenho em resposta um amor para com aqueles outros, os outros filhos de Deus, que também são meus irmãos em Cristo. Olha capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. O fato que eu amo o irmão em Cristo é um sinal que eu amo a Deus, que eu sou de Deus. Olha capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Nós vamos lembrar disso durante a sessão da igreja. Incrível. Como numa sessão da igreja, parece que os irmãos esquecem esses princípios fundamentais. Eu tenho ouvido falar, estou tentando lembrar, olha,
Eu confesso que, em geral, escapei aquela sessão horrível que acontece em muitos lugares. Mas olha, coisa deixa a gente triste, que irmãos levantando, brigando durante uma sessão, chamando irmãos, usando palavras duras. Já ouvi falar alguém assim: eu sei que a Bíblia fala, mas parou naquele momento, não tem mais direito de falar. Desde quando a gente tem direito numa sessão quebrar a lei de Deus? Eu dou sempre, antes de qualquer sessão, eu sempre faço essa declaração: está nervoso? Não fale nada. O Espírito de Deus não deixa você nervoso. Se você está sob controle, fale. Mas Deus não é o autor de confusão, de briga. Então, quem entra nessa confusão não é seguindo o Espírito. E talvez, quando está agredindo seu irmão em Cristo, está colocando pelo menos em dúvida a sua salvação. Irmãos, a Bíblia nos fala que nós devemos agir com amor com os nossos irmãos em Cristo. Olha capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ok, a vida. O que significa dar a vida? Alguém pode me responder? Não é complicado. Em outras palavras, um crente deve ser disposto, pronto para, pastor Natan, morrer por seu irmão em Cristo. Ah, mas isso não implica que durante a sessão deve ceder a sua opinião a ele. Verdade? É uma coisa deixar ele ter a sua opinião e outra coisa dar a vida, né? Dar a vida, claro, eu dou a minha vida qualquer dia. Mas concordar com ele sobre o horário da escola bíblica dominical? Nunca! Filipenses fala que a gente deve tratar cada um como se fosse melhor do que nós. Quando eu faço um debate, uma briga na sessão, falando sobre o uso de R$20 para a mocidade ou R$50 para um evento dos juniores, e fico bravo porque alguém não entregou o recibo para o texto. Irmãos, eu estou dando a minha vida pelos irmãos. Eu sei, vocês nunca fariam uma coisa dessa, mas talvez tenham visto. Não é a maneira em que o crente age. Olha, vamos ser bem prático aqui. Continue a leitura. Olha o versículo 17 de capítulo 3. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Olha, bem prática aqui. Irmãos, pastor, eu não sinto muito amor para com o Rubens. Ele está aqui na frente sempre, então ele sofre a perseguição. Olha, claro, não seria fácil amar o Rubens. Acho que seria fácil. Irmãos, a Bíblia não está falando de sentimentos. Oh, eu sinto tanto amor para com a Patrícia, por isso estou sempre irritando ela, brincando. Não, a Bíblia não está tratando de sentimento. A Bíblia está tratando de ação. O que é amor? Olha o versículo 18. Meus filhinhos, versículo 18, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em o quê? Verdade. Irmãos, demonstramos amor
não sentimos amor. Olha o amor que eu tenho para todos esses irmãos burros e idiotas. Não. Demonstramos amor, carinho, atos de caridade, atos de amor. Deu um caso aqui. Vamos imaginar um irmão passando fome. Tiago fala, tem gente que, está com fome? Deus te abençoe, irmão. Vai em paz. Está com fome ainda? Olha, é importante que a gente colocar pés em nossa fé, que nós agimos e demonstramos este amor. Irmãos, quer comunhão com Deus? Demonstre amor para com seus irmãos em Cristo. Porque este amor para seu irmão em Cristo é uma demonstração do seu amor para com Deus. Então, é mandamento de Deus. Olha, também nós temos um caso negativo. Todos esses elementos aqui também têm seu lado positivo e seu lado negativo. Por exemplo, você não pode crer em Deus se ao mesmo tempo não desacreditar aqueles falsos mestres. Eu não posso aceitar a palavra de Deus e o livro de Mórmon ao mesmo tempo. Olha, Deus é bom, o diabo é bom, todo mundo é bom. Mentira. Olha, eu não posso obedecer a Deus e ao mesmo tempo obedecer a chamada do mundo. Eu tenho que tomar meu lado. Vou ficar ao lado de Deus. Olha, amor, eu não posso demonstrar amor para com a Deus e meus irmãos em Cristo e ao mesmo tempo amar todo tipo de mal. A Bíblia trata, não podemos amar o mundo. Então, mas vamos ler aqui, versículo 12 de capítulo 3. Não como Caim. Quem é Caim? Filho de Adão e Eva. E Caim matou Abel. Por que matou Abel? Matou Abel porque as obras de Abel eram bons e as obras dele eram ruins. Mas, então, ele era irmão de sangue, mas não era irmão de coração, não era irmão na fé. E ficou tão bravo porque seu irmão era seguidor de Deus, que ele acabou odiando seu irmão e o matou. Tem sempre sido assim. Você fala, pastor, eu nunca mataria meu irmão em Cristo. Claro que não, claro que não. Mas você pode ver até que ponto este ódio pode chegar. Essa ilustração é uma ilustração bem necessária entender. Porque o amor para o nosso irmão é um mandamento de Deus. Olha o versículo 23, capítulo 3, 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo seu mandamento. Olha capítulo 4, versículos 19 e 20. Já lemos hoje de manhã. Nós o amamos. 4,19. Porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece, odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, todo esse trecho que estamos lendo hoje tem um propósito. Como a gente vai comungar com Deus? Olha, eu vou amar a Deus. Estou tentando amar a Deus. E eu acho que estou sentindo alguma coisa. Não tenho certeza. Talvez uma carne por aqui. Não sei, mas eu estou sentindo alguma coisa. Pode ser fome. Amamos a Deus não assim. A Bíblia nos dá um jeito bem prático para desenvolver amor para Deus. Praticando o nosso amor nos irmãos. E funciona. Quando nós amamos nossos irmãos em Cristo, você desenvolve sem pensar no assunto.
Porque está obedecendo a Deus, está agradando. Somos casados, você não vai acreditar. Não vai acreditar que não estou lembrando neste momento. Estamos fazendo 38 anos de casamento. Eu casei com o Renato com 3 anos de idade. Olha, eu amo a minha esposa. Eu dou graças a Deus, porque quando eu era jovem e idiota, quando eu não sabia de nada, nem sabia como escolher uma boa esposa, Deus, na sua misericórdia, me deu a melhor mulher do mundo para mim. Olha, eu era tão burro, eu apenas gostei dela porque era bonita. E por algum motivo gostou de mim. Então, ela não é bem inteligente, ela é meio burra às vezes. Mas Deus me deu essa mulher, maravilhoso. Mas, de vez em quando, a gente tem certos atritos. Vocês que têm pais sabem o que estou dizendo. Sou Natan, vive além disso. Não tem problema. Mas de vez em quando, pode imaginar, é difícil Dona Renata morar com uma pessoa perfeita, né? E ela fica aborrecida comigo, irritada quando eu sempre tenho razão. Ou pelo menos eu acho que eu tenho razão. Mas o que acontece quando nós discutimos? Não vou ter mais nada a ver com essa mulher. Vou largar ela, vou achar outra, vou arrumar outra. Olha, esse é o plano do mundo. Assisti faz anos agora, programa fantástico, e eles entrevistaram um senhor que acho que naquela altura tinha 7, 8 esposas, uma depois da outra. E eles falaram, mas o que aconteceu? Ela não me agradou, então fiz divórcio, arrumei a outra. E com o oitavo, o que vai acontecer? Se ela não gostar dela, vou arrumar a outra. Olha, que tristeza, que burrice, que idiota. Olha, nós temos as nossas dificuldades. E há momentos em que eu não gosto muito da minha esposa. Mas eu amo ela. Mas tem momentos que eu não gosto muito. E, sem dúvida, há muitos momentos em que ela não gosta de mim. Pelo menos pelas coisas que ela me fala. Mas olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer coisas que ela gosta. Tem momentos que falam, olha, eu estou tão bravo com Renata, ela deve chegar aqui, se arrastando pelo chão e pedindo perdão. É a vez dela. Eu sempre tenho que pedir perdão, não vou esperar mais. Mas não funciona. Isso não funciona. Mas eu faço um cartãozinho. Eu te amo. Você está mentindo. Não, não estou mentindo. Eu amo a minha esposa. Eu te amo. Eu compro uma flor. Às vezes eu invento alguma coisa. Normalmente não compro cartão, eu faço. Ela sempre gostou. Faço alguma coisa engraçada. Talvez quando eu faço viagem, eu deixo escondido na casa bombons de chocolate, escondido em vários lugares. E enquanto eu estou ausente, ela está lavando louça, ou lavando roupa, ou limpando e abrindo um bombom de chocolate. Sabe o que acontece nesses momentos? Eu sinto amor. Estava bravo, estava irritado, mas a pequena ação amorosa criou em mim sentimentos de amor. Alguns de vocês, depois de 3, 4, 10 anos de retiro, não sei quantos, vocês chegaram hoje de manhã para cantar no culto. Chegando assim. Ficamos acordados até 3 horas da madrugada. Sozonzo. E o regente começou a música. Não lembro o que nós cantamos. Vamos imaginar que foi Amos-me Mais. Começa aquela música.
estou cansado. Pastor, não aguento cantar essa música nova. Pergunta, amas-me mais, sei muito mais, tudo aqui, estou ficando meio arrepiado. Amas-me mais do que este, o que responderás? Oh meu Senhor, te amo mais que tudo aqui, mais que a fama, mais que riqueza, sem muito mais. O que aconteceu? Você abriu a sua boca em louvor a Deus e de repente você sentiu desejo adorar e louvar a Deus. Quando nós agimos, quando nós obedecemos a Deus, alguma coisa acontece conosco. Nós amamos. Olhe comigo, capítulo 5. Nós temos em 4 versículos todos esses conceitos mencionados juntos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quando nós amamos a Deus, também amamos aquele que é nascido de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você percebeu alguma coisa? A nossa fé nos leva a amar a Deus e obedecer. O amor que a gente tem para com Deus é manifesto na nossa fé e obediência. E a nossa obediência é para acreditar em Deus e amá-lo. E porque nós cremos em Deus, obedecemos. E obedecemos amando. E o nosso amor nos leva para crer. É tudo ligado, irmãos. E nós chamamos isso comunhão com Deus. E isso que Deus quer na sua vida. Deus não quer que a gente chegue a fazer culto. Olha, vamos fazer culto. Amém. Culto é importante, culto é bom. Mas não é o propósito da vida. O propósito é comunhão com Deus. Às vezes, como família da igreja, às vezes sozinho, você e a palavra, em oração e a leitura. Esse é o plano de Deus para você. Vamos orar, cada cabeça encurvada. Irmãos, o meu desejo nessa conferência é que você seja exortado e que seja criado no seu coração um desejo para comungar com Deus. Eu não quero que você saia desse retiro decidindo cumprir certas regras e aparecer mais. Olha, essas coisas podem ser úteis. Mas o propósito desse retiro é que você desenvolve e pode brotar em você um desejo para a vida espiritual em comunhão com Cristo. E este é fruto do novo nascimento. Você tem? Sente? Talvez você fale, pastor, olha, eu tenho esse desejo. Eu confesso que eu não estou experienciando essa comunhão como eu quero, mas, pastor, é meu desejo. Eu quero. Eu tenho dentro de mim uma vontade de conhecer Deus de uma forma mais chegada. Este é o que eu quero para a minha vida. Então, este é o coração do verdadeiro salvo. Passos práticos a gente vai discutir.
Mas olha, comece quando você quer. Eu espero que todo mundo hoje, no seu coração, fala: é isso que eu quero! Não quero uma vida seca, uma vida de regras e cultos e vestido de uma tal maneira. Não, eu quero um coração voltado a Deus, em que eu estou agradando a Deus e fazendo a sua vontade. Talvez hoje, ao terminar nosso culto, você fala: pastor, não sou perfeito, não estou onde eu quero ser, mas pastor, é isso que eu desejo. Meu coração comungar com Deus. Olhos fechados, cabeças encurvadas. Se você tem este desejo, honestamente, levanta a sua mão. Pastor, é isso que eu quero. Amém. Eu desejo andar, comungar com Deus. Mas alguém, esse é seu desejo. O que eu desejo para a minha vida espiritual, é comunhão com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Nosso Deus, hoje, clamamos a Ti. Queremos comunhão, como o apóstolo João falou no capítulo 1, uns com os outros e com o Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.